Olá, meu nome é Ivete Souza Sigrist e hoje eu estou aqui para mais um podcast, mais um episódio incrível que você vai se conectar. É um tema muito interessante: parceria além do casamento. O que é isso? Gente, e eu trouxe para vocês uma pessoa incrível que sabe muito bem o que é ser parceiro, o que é ter uma parceria além do casamento e como unir propósito para construir juntos. O meu marido, André Sigrist. Olá, André. Olá, meu amor. Tudo bem com você? Tudo bem. É muito bom ter você aqui. Sabe por quê? Eu gostaria de saber de você, nessa tarde, como você se sente de estar aqui no podcast Além da Aparência, juntamente com a sua esposa, usando um microfone, coisa que você nunca imaginou. Me sinto honrado, mas cauteloso e preocupado, já que eu não sou da mídia, né? Então, Isso foi te pegar de surpresa. me pegaram de surpresa hoje, então... Mas vamos lá, vamos ver o que a gente consegue transmitir para Legal. os ouvintes. O bom disso tudo, sabe o que que é? Que nada foi ensaiado. E assim, eu peguei ele de surpresa porque o outro participante, que era uma outra pessoa que eu convidei, teve uma emergência e cancelou. Ah, mas Deus falou, chama o maridão, que hoje vai ter surpresa no podcast. E não poderia ser diferente. Tê-lo aqui, para mim, já foi uma surpresa. E com certeza para os ouvintes, as ouvintes, todas as pessoas que vão ouvir o nosso podcast. Com esse tema incrível, parceria além do casamento, como unir propósito e construir juntos, será incrível e será muito conectado com as pessoas. André, o que você pode dizer para nós hoje? Como é começar um projeto dentro de um casamento com o seu cônjuge? Na verdade, esse projeto é algo que você nem sonhou, nem pensou e nem esperava. Algo que a tua esposa chegou para você e falou assim: Deus falou que nós precisamos construir um projeto. Como que foi para você isso? Para mim, foi uma surpresa, né? Apesar de eu saber que minha esposa já se doava ao projeto dela, que ela já trabalhava com o projeto dela, não solo, mas já tinha experiência, e eu nenhuma experiência, e muito menos, assim, Vontade de... desejo de entrar nesse barco, né? De entrar nesse barco, que ela estava. Então, é um projeto que veio dela, não é um projeto que veio da minha paixão, nem do meu meu desejo, conhecimento, mas vamos lá, né? Vamos ver o que vamos fazer, o que podemos fazer para se ajustar, né? Por isso que é parceria além do casamento, né? Porque o casamento, muitas das vezes, as pessoas pensam que é andar junto, andar grudada, é estar lado a lado, é 24 horas, 24 fazendo as mesmas coisas, mas não é bem isso. Porque o casamento, para ter parceria, é você sendo você, eu sendo eu, você com os seus sonhos, eu com os meus. Porém, isso não impede que o casal se unem por um projeto, que foi o que aconteceu com você. Você não estava nem sonhando em ter um lar de idosos. E, de repente, estava você lá construindo, levantando aquelas paredes, quebrando parede por um propósito. Que não era meu. Que não era seu. Sim. Mas por que você estava dentro desse propósito? Porque você se viu ali por amor, eu creio. Será que foi isso? No casamento, a gente não pode só pensar no que a gente quer. Porque quando a gente se une a uma pessoa, a gente passa a viver uma vida de duas pessoas, mas com um caminho só. Essas duas pessoas têm que caminhar no mesmo lado, no mesmo caminho. E como em outra época ela participou de sonhos meus, né, de coisas que eu queria fazer e que depois não deu certo, mas fizemos juntos, ela me ajudou
eu tinha que dar essa força, eu tinha que amparar ela a viver esse sonho dela, né, esse desejo, essa missão que ela diz ser uma missão na vida dela, e eu tinha que estar do lado dela, porque nós somos um casal e eu preciso que ela esteja feliz para mim também estar feliz. Eu, né? Na realidade, a gente é parceiro, tem que ser parceiro, né? E com certeza a gente estando junto, a gente vai aprendendo junto, vai vivendo esse projeto junto. E eu participo do projeto da maneira que eu consiga, né? Da maneira que eu sei fazer, que eu posso fazer, que eu posso ajudar. Certo. Deixa eu te fazer uma pergunta muito relevante. Quando você entrou de cabeça nesse projeto, juntamente com a Ivete, que sou eu, claro, de repente você sentiu parte dele, não foi? E porque, assim, parece que de repente você sentiu parte dele, mas em um momento, alguém quis tirar você desse projeto. Parece que aquela pessoa que sou eu, quis carregar tudo sozinho e você se sentiu excluído. Isso aconteceu? Aconteceu. Foi triste, né? Porque é assim, quando eu fiz isso? Da maneira que eu acabei de falar. Eu quis participar do projeto dela, ajudar da maneira que eu posso ajudar, então que eu saberia ajudar, né? Que eu posso ajudá-la. E, de repente, ela quer fazer tudo do jeito dela, não me ouve, né? Então, não ouviu. E isso faz com que tenha aquela resistência da gente, né? Falar, mas eu estou participando, eu estou te ajudando e você não... Você quer me ajuda do jeito que você quer, não é da maneira que a gente tem que estar alinhado. Isso. A gente não conversa para alinhar, então vamos conversar para alinhar. E não havia, né, essa conversa, né? Não havia. Não havia. No momento que nós começamos, eu não sei se ela estava muito sobrecarregada, né? Se meu amor está muito sobrecarregado, se você está muito sobrecarregada, se o início foi... Realmente, o início de todo o projeto não é fácil, apesar de a gente vir com aquela ânsia, né, com aquela vontade de estar desenvolvendo, a gente acaba, talvez, atropelando muita coisa, né? alguns passos que a gente tem que dar quando a gente forma uma parceria. Então, não é fácil. Então, de repente, pode ser isso que aconteceu. Pode ser. Né? Ela quis fazer tudo... você, meu amor. Você tem que falar comigo. Você tem que falar comigo. Eu tô falando. Ela. Vocês me desculpem, mas eu sou novo nessa área. Sou eu. Ela quis, talvez, que o projeto avançasse, talvez um pouco muito mais rápido, né? Que eu... também quisesse que avançasse muito rápido. Que eu abraçasse o projeto da maneira que ela queria. Verdade. Entendeu? Então, não como não era um projeto meu, como eu ainda não estava inserido mentalmente no projeto, é mais difícil eu abraçar o projeto da maneira como ela abraçou. É verdade. Então, ela teve que me dar um tempo, meu amor, né? Mas, na verdade, teve que dar um tempo eu não entendi isso, né? Talvez não tenha entendido, né? Tudo coisa que a gente vai porque, passo a passo quando aprendendo, a gente começou, na verdade, eu tava com aquela mente, já entendia, de certa forma, né? E você não. Você entrou, abraçou a causa, entrou no barco, segurou o leme, bora. Só que, de certa forma, eu só mostrei para você a chegada, vamos dizer assim. Mas eu não mostrei para você qual seria o roteiro, a rota. Exato. E eu quis que você só... pilotasse. E pilota e pronto. Não, mas não... Peraí, mas eu preciso saber a rota. Não, você não precisa saber a rota, você só precisa saber a chegada. E isso não funciona assim para ninguém. Mas não é tão simples assim. Não, né? mas não funciona. Não adianta eu querer só dar o final da chegada ou metade do caminho. Se eu não te der a rota, você não consegue chegar.
E foi isso que, de certa forma, eu consegui perceber ao longo do nosso caminho, da nossa trajetória, quando eu percebi que você estava se afastando, estava se desconectando. E eu mesma perguntei para Deus, Senhor, o Senhor me deu essa empresa, mas isso está fazendo com que eu me perca dentro dela. E aí foi onde Deus falou, claro que você vai se perder, você está querendo carregar tudo sozinha. E a empresa não pode ser um fardo, não é verdade? Por que que a empresa estava se tornando um fardo para mim? Porque na minha cabeça, ninguém era suficiente. Você não era suficiente, os colaboradores não eram suficientes, ninguém era suficiente. Eu era suficiente, eu podia, eu fazia, eu conseguia. Até que ponto eu cheguei, quase que eu tive um burnout. Por quê? Porque eu não vou dar conta sozinha. Então eu estava ficando fatigada, cansada. Parecia que não, mas estava. E isso poderia trazer um grande problema para mim, não é verdade? Até você mesmo falou, você precisa desacelerar, você precisa. Não, eu dou conta. Mas aí, quando eu percebi, numa madrugada, Deus falou para mim, tira o pé do acelerador. Falamos sobre isso, né? Tira o pé do acelerador. Porque num casamento, precisa ter o equilíbrio. O acelerador e o freio. Quando um acelera, o outro... Freia. E quando um freia? O outro acelera. Então, no momento que eu estava muito acelerada, ele quis me ajudar a frear. Só que eu não quis que você me ajudasse a frear, porque eu queria ficar acelerada. E o que estava quase acontecendo? Capotar. Eu ia me perder na curva. Então, quando eu desacelerei e ouvi a tua voz e a voz de Deus, foi onde eu percebi que sozinha eu não ia conseguir. E aí nós sentamos, né, conversamos, e eu falei, amor, eu preciso de você. E olha, mulher, ouvintes, não é errado e não é fraqueza você mostrar para o seu cônjuge que você é vulnerável, que você tem as suas fraquezas, que você precisa da ajuda dele. Porque quando nós mostramos a nossa vulnerabilidade, a gente faz com que o outro se aproxime. A gente faz com que o outro se conecte a nós. Mas quando você só olha os defeitos, só olha o que ele não fez do jeito que você queria que ele fizesse, com certeza você vai afastar o seu cônjuge de você. Ele não vai abraçar o seu projeto. Ele não vai abraçar o seu propósito. E assim são com as pessoas que estão com você, a sua família, os seus filhos, os colaboradores. Todas as pessoas que você não consegue ver a qualidade, mas só vê o defeito, você só vai criar você só vai criar afastamento. Só as pessoas se afastando de você. Mas quando você quer e entende que você precisa de pessoas e precisa de apoio, você olha para todas as pessoas e vê que cada uma delas tem sua qualidade, tem seu potencial. Poucos, outros mais, outros menos, porém, todos podem ser treinados, todos podem ser capacitados. E o meu amor sempre foi muito capaz. E uma inteligência incrível. Só que, muitas das vezes, a gente, com as feridas, os traumas que a gente carrega, a gente não consegue perceber o quanto o outro é tão bom para nós. E a gente só consegue ser negativa. A gente só consegue reclamar, coisa que eu fazia, né? Além de tudo que você fazia para mim, né, meu amor? Eu só reclamava. Qual era o momento que eu agradecia? Eu só poucos. Poucos, né? Você não tinha tempo, né? Nem tinha tempo. Mas não é que eu não tinha tempo. Estava acelerada demais. Estava né? muito acelerada. Mas não é que eu não tinha tempo, eu não quis ter tempo. O tempo é necessário e a gente tem todos temos tempo. É dado 24 horas para todos. E por que que eu não queria ter o tempo? Porque eu queria fazer tudo. Você estava ali. Por várias vezes eu vi você engolir seco o que eu falei para você. Teve uma vez que eu vi, você fez todo o trabalho da manhã, cuidando dos idosos, dando café e ali me apoiando e tal. E eu fui muito antipática com você. E você engoliu seco a palavra que eu te falei. Eu nunca esqueci aquela cena. Foi ali que eu entendi que eu estava sendo rude, que eu estava sendo ingrata com você. E às vezes o casal, ele se desconecta por causa de uma palavra. Uma palavra, ou duas, três, porque às vezes você não percebe, mas se você notou uma palavra, você pode ter certeza que já falou outras. Aquela foi uma das palavras que eu percebi. Quando você engoliu seco. Eu vi você engolir seco. Não nem bebeu água. E naquele momento que você engoliu as minhas palavras a seco, que eu vi, você fez assim, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo com o meu amor? Sabe, eu fui orar e pedir para Deus, Senhor, me ajuda a entender o que acontece. Porque nós temos um projeto, nós temos um casamento, e nós estamos escrevendo um legado.
E esse legado é um legado, né, que vai ser escrito dentro E fora. e fora. Dentro por quê? Que é para nossa? Família, nossos filhos, netos, né? Exato. E lá fora, para quem é esse legado? Para todos que Quiserem aprender com a gente, quiserem né? aprender essa história, Se história de crescimento de um Isso. casal, de um projeto em Que deu casal, certo, né? E aí deu as pessoas vão certo. olhar e vão falar como deu certo. E elas vão se inspirar na nossa história porque foi fácil. Não, Tem sido fácil? não tem, nós estamos aprendendo também. Mas Todo dia a gente aprende um pouco, sim. a gente cresce um pouco. E Isso. é um crescimento Passo a- devagar, passo a passo, mas é um crescimento que vem estruturado. Por quê? Porque a gente deixou um pouco daquela ânsia, Isso. aquela pressa que tudo dê certo rápido, né? Então, não é fácil. Não é fácil, mas o que te fez entender também? Porque você também era um pouco acelerado. Você também queria ver, e eu queria fazer acontecer para que você ficasse feliz. De certa forma, eu também queria tudo isso. O que é que te deu esse entendimento para entender que tudo tem um tempo? E assim, uma semente que você planta, ela precisa de um solo, né? Solo. Isso. Um solo o quê? Ruim ou bom? Solo preparado, bom, Fértil, né? Um solo Fértil, bom. Então, num casamento é a mesma coisa. Quando tem um projeto, um dá a semente, o outro dá o... Solo. No a nosso base. caso, você foi a minha base. Eu fui semente e você foi a minha base. Tem sido a minha base. Tem sido a minha âncora em tudo. E quando foi que você percebeu que não precisa de estar acelerado para o projeto crescer? Quando foi que você percebeu? No dia a dia a gente vai vendo quando as coisas não vão dando certo. Então, quando a gente começa a discutir certas coisas que não precisava naquele momento, Sim. quando a gente começa a ver que a gente quer resultado muito rápido e não vem, então É um ensinamento, né? É ensinamento. Então a gente conversa com Deus, pergunta o porquê e tudo tem o tempo certo, né? A planta, a gente não põe a semente e ela Isso já aí. nasce, ela tem Não. um tempo para germinar. Ela Primeiro tem o tempo, prepara o solo ainda, né? Tem que crescer, então Esse não lance da... adianta a gente querer acelerar, Isso. porque talvez o acelerado não vai dar certo Não vai, depois. e não porque vai. você não vai ter uma base, não Não vai vai. ter... qualquer vento pode derrubar. O solo né? não vai estar preparado, porque Não. teve tanta pressa em fazer, em querer plantar antes de preparar o solo. E aí, vamos adubar bastante, vai crescer muito rápido. Será que aquilo ali vai crescer com força, com sustentabilidade, Exato. com raiz Com profunda? energia, né? Com raiz profunda, porque só a raiz profunda pode dar sustentabilidade para qualquer árvore. Assim são os projetos. E isso Deus me ensinou muito sobre sustentabilidade, sobre resistência, sobre tempestade. E eu creio que o nosso casamento, o nosso projeto, é isso que Deus está ensinando. Porque em muitos momentos eu vi a gente passar por tempestades, ventanias, e em nenhum momento a gente desistiu. Não é verdade? Sim. Porque no nosso casamento é um projeto também. E essa empresa que a qual Deus nos colocou é um projeto. Mas só que esse projeto, nós já viemos tendo base lá do casamento. Porque o casamento é uma sociedade. E hoje nós estamos dentro de uma empresa em uma sociedade. E graças a Deus, por nós termos aprendido muito no casamento, nós trouxemos isso para o projeto, para a empresa. E aí é diferente também, não é verdade? É porque uma coisa é a empresa, todos os problemas, tudo que é do dia a dia dessa empresa, a gente tem que tratar no horário da empresa. Verdade. A gente Isso é não verdade. pode deixar o casamento, a empresa influenciar no casamento. Isso é uma palavra assim que a gente Entendeu? traz, A gente né? tem que saber que saiu dali,
Pode ter alguma intercorrência, uma ligação de madrugada, Pode, né? isso Que acontece. acorda a gente, Isso. isso pode. Sim. Mas a gente não pode sair da empresa Carregando, né? levando os problemas para dentro de casa, Sim. para o casamento. Isso. Porque a gente já passa grande parte do dia junto na empresa, com os problemas da empresa, resolvendo os problemas da empresa. Então, a gente tem que estar bem ciente que isso é lá dentro que a gente tem que resolver. Isso. Acabou? Porque se você levar isso para dentro do casamento, você acaba destruindo a base da sua empresa, que é o casamento. Verdade. O Isso. respeito, Verdade. né? Uhum. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que tomar cuidado em não misturar as estações, né? Porque se misturar a estação, complica. Depois fica difícil para a gente ajustar os caminhos que vão Já levar tá ou dando- o casamento ou a empresa. Se um dos dois Não der certo, não é der porque certo, falhamos, é né? perigoso, é Falhamos. perigoso falhar. É, em tudo, e né? principalmente no casamento. Se a empresa deu certo, mas seu casamento acabou por causa da empresa, você falhou. Falhou, porque será que valeu a pena? Não. Você tem uma Ao empresa, custo mas perder a família. você perdeu, exatamente. Eu, É melhor que não dê certo a empresa e o mas que casamento se sustenta. se sustente. Porque Deus fez, a primeira empresa que Deus A fez, primeira sociedade é o casamento. a primeira sociedade, união que Deus fez foi o casamento. Sim. Se você não consegue manter um casamento, esquece. Você não vai conseguir manter uma empresa De com- sociedade. com- né? De e com sociedade. princípios, né? É, Porque com- só se sustenta uma empresa de verdade aquela que mantém princípios. Sim. E o que você acha, assim, com uma palavra que pode sustentar um trabalho, um projeto, mesmo que seja nos bastidores de um casamento? A mulher, às vezes, está à frente, ou o marido está à frente, o homem está nos bastidores, ou a mulher está nos bastidores. Porque sempre um vai estar no bastidor e o outro Sim. vai estar à frente. Com uma palavra, o que você acha que sustenta aí? O que mantém isso? Essa sustentação, a gente tem que ter cumplicidade, tem que ter companheirismo, né? Isso, palavra companheirismo, muito importante. Se não for companheiro, se a gente não souber que a base, muitas vezes, é de quem está nos bastidores, que dá a base para sustentar tudo isso, a gente não vai conseguir o projeto seguir em frente, né? Hoje eu acho que eu entendo um pouco sobre o trabalho nosso e a diferença entre eu e você no trabalho. Porque o trabalho, ele exige bastante seriedade, né? Sim. Não é verdade? Mas a vida, ela exige risos. E você é uma pessoa que consegue trazer para o trabalho muito risos. Não é verdade? Eu gosto de quebrar um pouco a seriedade. A seriedade com o riso, com a piada. Uma piada, né? É claro, tudo leve, mas... Leve. E as mas a gente ri faz bem, né? Faz bem para o ambiente, faz bem para a gente, né? Muitas vezes quebra aquela onda de... Né, ai, de tensão, né? Ainda mais quando de a cobrança, quando a patroa é brava, né? Essa patroa é brava. Essa patroa puxa bastante a orelha dos colaboradores e do marido também, que é colaborador. E, na verdade, a gente precisa entender, né? Que o casamento, o projeto serve o casamento, não é? Sim. E não o casamento serve o projeto. Exatamente. Não é verdade? Sim. Porque o casamento, ele tem que ter uma base antes de vir os projetos. Porque aí você não vai ficar alienado. Por isso, quando você está certo do que você quer, o projeto vem, o casamento se sustenta, o projeto dá certo. E tudo prospera, tudo flui. Assim é a vida daquele que anda com Deus, que tem princípios de Deus, não é verdade? Porque antes de tudo, né, a gente buscou a presença de Deus, a gente buscou alinhar a nossa vida com Deus. Por isso que sempre a gente tem aquela palavra, né? Buscar a Deus em primeiro lugar, né, meu amor? Eu acho assim, nós estamos juntos há alguns anos e nosso casamento realmente
criou base quando a gente juntos começou a procurar a Deus, mas a Sim, Deus, essa sustentação é só Deus que pode dar. pode dar. É a base, né? Não tem outra coisa que pode dar. E como é Ele que sustenta, como é Ele que dá essa base, a gente fica mais tranquilo, porque a gente sabe que vai ter as dificuldades e dentro dessas dificuldades, Deus vai dar a resposta. Deus vai trazer a solução, né? Então, é claro, nós como humanos, nós muitas vezes ficamos tensos, Sim, criamos sim. expectativas, né, de resultados, de soluções, mas Deus sempre dá a resposta e pode ter certeza que Ele vai sempre dar a resposta que for melhor, mais necessária. E é isso que faz com que o casamento dê certo, Fortalecido, né? que um projeto que tenha Deus é Dê um certo. projeto que tem Deus. Vai dar certo. Se não tiver Deus, dificilmente. Ele pode até, Ele pode até, crescer, mas até, é aquela árvore que cresceu rápido, sem base, se vir uma ventania, sem uma estrutura. Uma ventania pode derrubar. olhando para tudo que nós já construímos, para onde ainda queremos chegar, qual, assim, o que que você acha, assim, que você poderia falar? Que eu poderia É, falar. da profundidade, de todas, de tudo assim, olha, olhando para trás, Nós ainda estamos gatinhando na empresa, faz pouco tempo que a gente começou na empresa. faz pouco tempo, mas já estamos gatinhando mais não, tá igual aquela Já cria, estamos levantando, né? dando os passinhos, Começa dando os passos, mas precisa ter o companheirismo, é uma palavra essencial. essencial, Tem que ter cumplicidade, né? cumplicidade, Reciprocidade, nós temos. A reciprocidade, gente conversar tem muito, tem que conversar, tem que, sabe, ouvir, não só falar, não, ouvir, ser bom tentar ouvinte, né? ser um bom ouvinte, tentar entender um ponto de vista do outro, Uma coisa assim que eu porque, acho que a né, gente aprendeu às vezes uma bastante, visão, às vezes a gente tem uma visão eu diferente, sempre tenho, mas a né? gente tem que Alinhar. alinhar, conversar, então, e a Uma, firma vai crescer, o projeto vai crescer, desde que a gente cresça. primeiro, Então, né? nós temos que crescer, a empresa somos nós. É. Então, nós temos que crescer. Então, Crescendo, a gente amadurecendo. amadurecendo, a empresa vai amadurecer, vai Sabe uma coisa resistir, assim né? que eu acho que a gente aprendeu bastante nessa jornada? Eu percebi, né? Não sei se você também notou isso. A gente consegue falar, aprendemos a falar sobre o nosso sentimento, sobre o que a gente está sentindo em relação a alguma situação. Passar para o outro, e o outro, que nem quando eu às vezes não estou muito bem, eu consigo falar para você coisa que eu não falava antes, porque depois que eu passei a entender, estudando, claro, e Deus trouxe para mim essa clareza, porque eu perguntei, Deus, por que eu não falo? Aí Deus disse para mim assim, você tem medo de mostrar a sua vulnerabilidade. Quando eu não falava que eu estava cansada, eu não consigo fazer isso. Eu preciso de ajuda, me ajuda aqui. Eu não queria falar essas coisas, eu não queria. Por quê? Para mim fazer isso era uma demonstração de fraqueza. E na minha infância eu quis sempre ser forte. Lá atrás eu sempre disse para mim que eu ia ser muito forte, que ninguém ia me quebrar, ninguém ia me bater, ninguém ia me derrubar, ninguém ia me machucar mais, ninguém ia falar que eu seria incapaz, que eu não ia chegar em algum lugar, porque eu ia conseguir tudo, porque como eu não tive base, né, não tive a presença do pai, então eu com certeza eu criei essa casca dura. Então mostrar que eu precisava de ajuda era um momento de fraqueza para mim. Mostrar que estava doendo ou que estava cansada era um momento de vulnerabilidade. Eu não queria mostrar isso. E aí, isso para mim não foi bom. Eu tive que aprender com dor, quase me sucumbindo, me afogando, naufragando. Só tava lá os dedinhos. E aí Deus falou, pede ajuda. Foi quando eu abri meu coração para poder falar para você, amor, eu não consigo. Amor, não dá. Eu não sei. Me ajuda. Foi quando você olhou para mim e falou, amor, a sua dor é minha dor. Eu tô aqui para te ajudar. Então isso foi muito importante para mim. Foi naquele momento que eu senti
sendo acolhida por você quando você falou aquilo. Então, aí você também começou a se abrir para mim em algumas questões. Então, nós dois, eu vejo que naquele momento a gente se conectou. Porque quando a mulher se abre para o homem, ela não está sendo fraca. Não, pelo Ela está sendo, contrário. não é? É mostrar mais força para Isso. mostrar fragilidade. É, A mulher. gente é muito mais forte quando a gente consegue mostrar a fragilidade que a gente tem. Porque o homem consegue mostrar a força que ele tem para cuidar dela. Porque a gente vai crescer com isso, É. né? A gente vai tirar um peso que a gente carrega, um trauma, algo Cura, que né? impede que a gente cresça, Junto. né? É como se a gente tivesse um espinho no É como pé não é um e espinho. tem medo de tirar o sapato para tirar o espinho. Aí Aí como que você vai andar? Eu não Você vou vai tirar o andar, sapato. aquele espinho está sempre Ali. te machucando, e você Verdade. não vai andar o suficiente porque tem um espinho machucando. Agora, tira o sapato, tira o espinho para você ver se você não vai conseguir caminhar Romper mais, né? romper. Então, a maior fraqueza é a fraqueza de não conseguir Mostrar. expor as fragilidades. É. E a gente só cresce quando Expõe. expõe e tira de dentro da gente aquele peso da fragilidade, né? E na empresa a gente está assim, a gente vai aprendendo, vai vendo as dificuldades, vai vendo as fragilidades de cada um e um ajuda o outro a vencer essas fragilidades, né? A gente tem que estar aberto a esse entendimento, a essa conversa. A mulher se torna mais feminina quando ela mostra que ela é frágil. E não é uma fragilidade de, ai, molenga, não. É uma fragilidade de que, eu preciso de você, meu homem, meu marido, meu protetor, meu provedor, aquele que entra na frente para proteger em qualquer situação. Só que a maioria de nós, mulheres, fomos criadas para ser a guerreira, para ser a Xena da história, mas não. Não, nós não fomos criadas para isso, porque se a gente for na Bíblia, a palavra de Deus nos diz que nós somos a parte frágil no casamento. Porque o homem é que tem que nos proteger. E o homem que tem que estar à frente. Não é verdade? Mas a mulher, a Bíblia diz que a mulher, ela é a que honra o marido, que respeita o marido, se submete ao marido, o marido que ama a esposa. Mas tem muito homem que quer que a mulher, quer que a mulher seja submissa a ele, mas ele não a ama. Então, você que quer ter uma mulher que se submete ao seu amor, que se submete a você, que te honra, que te respeita, ame essa mulher primeiro. Ela é uma mulher frágil, ela é uma mulher vulnerável. Pode ser que ela não consiga abrir isso a você, mas acolhe, se aproxime dela e pergunta o que dói, o que você sente. E vocês dois vão se conectar. Porque às vezes está havendo um afastamento entre vocês dois, dentro da mesma casa. São casamentos que estão rompidos, falidos, e vocês estão no mesmo teto. É hora de um olhar para o outro. Vocês não casaram para estar separados. Não é, meu amor? Sim. O casamento é feito a 2. E qual é a nossa frase, né, amor? O nosso legado é o amor que transforma e a ação que constrói, né? Então, essa é a frase que eu vou deixar aqui para vocês. O nosso legado, o meu do meu amor, André Sigrist e Ivete Sigrist, é o amor que transforma e a ação que constrói. Então, construa junto, ame junto e deixe um legado para os seus de dentro e para os de fora. Para que todos possam olhar para você e entender que é possível vencer junto, que é possível construir junto, mas não que você precise se anular para viver a vida do outro, ou que o outro precisa se anular para viver a sua vida, não. Ele tem a vida dele, eu tenho a minha vida, eu tenho meus sonhos, ele também tem os sonhos dele. Porém, nós juntos vamos construir um sonho, nós juntos vamos construir um propósito, alinhar as missões e com certeza chegaremos bem mais longe, sem estar sozinhos, porque um dá força para o outro, né? Sim. E o que você gostaria de falar para os ouvintes nesse dia? Para um homem, para a mulher ou para o casal? O que você gostaria de deixar assim, como um conselho ou sei lá, algo que você aprendeu nessa jornada e que ainda nós sabemos que vamos aprender muito, né? Não é fácil, a vida da gente não é fácil, sozinho não é fácil, a vida de um casal não é fácil. Nós temos que aprender muito ainda a abrir mão, às vezes, de coisas que queremos ou gostamos de fazer para viver junto.
Mas quando a gente faz isso junto, com o amor da vida da gente e com Deus, tudo vale a pena na vida. E é isso que a gente quer para a vida da gente, que vale a pena. Que a gente deixe esse legado de felicidade, de parceria que nós estamos tendo e que nós estamos aprendendo junto. O casal aprende junto, ninguém aprende sozinho. Não é só a mulher que aprende, não é só o homem, tem que aprender junto, eles têm que se respeitar, conversar, um ajudar o outro no que pode, ser a base, o outro é a semente, e é assim que a gente vai Cresce, construir um né? mundo melhor e Verdade. uma parceria eterna. Amém. Amém? Amor, muito obrigada, tá? Foi muito importante para mim ter você aqui. É muito importante para mim ter você como meu chão, meu solo, minha base, meu protetor, o homem que Deus colocou na minha vida para que eu pudesse crescer e me tornar a mulher que eu sou hoje. Eu agradeço, peço desculpa por não ser o meu ramo, eu vivo sempre atrás dos bastidores, eu fico só de fora olhando. Hoje ela me pegou, É, eu peguei então você hoje. foi uma surpresa, Estar aqui, né? foi uma Mas surpresa, você, obrigada, você saiu muito bem, até porque nós estamos falando da nossa vida, né? não é fácil, Não é fácil não falar é da nossa fácil. vida, né? Mas expor aquilo que a gente aprendeu, que a gente tem crescido, é muito importante para que os outros possam crescer também. Porque quando nós aprendemos e abrimos a nossa boca para ensinar, a gente impede que aquele que não aprendeu, que não vivenciou, não abra a boca para ensinar aquilo que não aprendeu. Sim. Então é isso que o mundo precisa, de pessoas de verdade, que pessoas que são além da aparência. E isso é somente para aqueles que são diferentes dos iguais, como eu e como você. Amém. Obrigada e que vocês estejam aqui para o meu próximo episódio. Estejam conectados, porque aqui sempre tem algo novo para você. Fiquem com Deus. É só.